paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio podermos celebrar o Senhor e a sua presença em nossa vida. Nós estamos num dia muito especial, que é o dia 7 de setembro, Independência da República, e nós também estamos vivendo aqui na igreja um momento muito especial, dia de dependência. Estamos proclamando a dependência do Senhor, dependentes do Senhor. É o ano da dependência do Senhor, ou seja, nós não somos independentes dEle, nós precisamos dEle. E nesse mês de setembro nós estamos celebrando o estudo na Bíblia com o personagem Marta e Maria, essas duas mulheres. E obviamente quando nós falamos de Marta e Maria, nós lembramos do seu histórico, do seu contexto e também do irmão Lázaro, não é? E aqui no capítulo 11 de João nós temos um histórico, ou uma história descrita com algumas minúcias acerca desse episódio que foi a morte e ressurreição de Lázaro e a atitude das irmãs, a atitude do povo, nesse contexto que a Bíblia diz que Jesus chorou, e por conta disso é alvo ou base para muitas reflexões, para muitas pregações. E eu quero então voltar a esse texto. Está escrito que a Bíblia diz exatamente assim, no versículo de número 31 do capítulo 11 de João. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-a, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse, onde o puseste? Disseram, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. A partir daí, vem uma expressão de crítica. Olha só, as mesmas pessoas que disseram, após ele chorar, vede como o amava, diz assim, alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Por que eles disseram isso? Eles disseram isso por entender que não havia mais saída, não havia mais solução, mas tudo estava dentro de um projeto divino. Essa história, o ter retardado para ir, tudo estava numa perspectiva divina, ou seja, o Senhor não queria se mostrar apenas como alguém que não permite que alguém morra, que uma pessoa morra, mas também como sendo Ele o dono da vida. E isso foi importantíssimo. Só que no contexto, a Bíblia diz que o Senhor, vendo a Maria chorar e os judeus que com ela vinham chorar também, ele perturbou-se em espírito. Está escrito aqui, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E perguntou, onde vocês puseram ele? E disseram, Senhor, venha ver. E aí a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus aqui está expressando sentimento, está se movendo com sentimento. Então, talvez aquela visão ou aquele entendimento, aquela perspectiva racional de ver Deus como um ser, me permita dizer, sem emoção, sem sentimento, talvez não seja a expressa realidade dele. Por quê? Por que eu digo isso? Porque todo sentimento que eu possa me mover e sentir e me conduzir, não no sentido depreciativo, de ansiedade, de depressão, mas tudo isso veio trazido por Deus e são aspectos divinos dentro de nós. Eu estou falando da sensibilidade pela vida. Quando a Bíblia fala acerca de Jesus, diz que ele via as multidões como ovelhas que não têm pastor e se apiedava delas. Então, sentimento positivo, ele veio de Deus, foi
ministrado por Deus a nós quando Ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A maioria dos sentimentos que temos não é um resultado de pecado. Esses sentimentos foram ministrados, foram colocados em nós no ato da criação do primeiro homem. Tanto que a Bíblia diz que quando Jesus os viu se mover com esse sentimento, ele também foi movido e Jesus chorou. Será por que Jesus chorou? Você acha que Jesus chorou por causa da morte de Lázaro? Que ele iria ressuscitar? Então não tem conexão. A Bíblia diz que Jesus chorou ao ver essas pessoas chorando, a partir do momento que elas choraram. Então, Jesus está vendo como os episódios da nossa vida trazem para nós um efeito. E eles estão chorando com um sentimento pelo amigo, pelo irmão, pela pessoa que estimavam que havia morrido. E eles choram, e Jesus chora porque eles choram. Então Jesus está se apiedando desse sentimento deles. Jesus está se comovendo por conta dessa percepção do sentimento deles em relação àquele que estava morto. Você está entendendo isso? Eu sei que não é tão simples de analisar dessa forma, porque a maioria pensa que Jesus chorou porque Lázaro morreu ou porque ele estava morto. Não, Jesus chorou porque eles choraram, por ele ver a debilidade diante das dificuldades da vida. Então eu quero lhe dizer com esse texto, baseado no que estou falando, a absorção do texto, que sim, as minhas emoções, meus sentimentos, sim, de uma forma objetiva, são percebidas por Deus. Que Deus sabe daquilo que está dentro de mim. Deus sabe o que é frágil em mim, o que é frágil em você. E porque Ele sabe, diz a Bíblia, que Ele pode socorrer-nos. Porque Ele também viu isso, sentiu isso na pele. E agora Jesus entronizado no céu dos céus, à mão direita do Pai, advoga a nossa causa, o nosso advogado, segundo escreveu a Epístola de João. Ele sabe exatamente como nós nos sentimos, sentiu na pele. Como Deus, Ele já sempre soube do ser humano, mas Ele veio viver na carne. A Bíblia diz que Ele padeceu na carne. É uma coisa empírica, uma coisa provada, uma coisa experimentada. Não é apenas o saber como é, mas é o experimentar como é. Isso faz toda a diferença. Olha o amor divino por você. Entenda o amor divino por cada um de nós. Baseado nesse texto, baseado nessa história, nós temos a percepção de como Deus se interessa por nós. Então Ele sabe o que você está sentindo, Ele sabe da sua dor, e eu poderia dizer, em palavras humanas, que Ele se comove por causa da sua dor, por causa da nossa dor. Que Ele não está alheio a isso, que Ele não sabe o que seja. Sim, Ele é todo-poderoso, está em todo lugar ao mesmo tempo, sabe de tudo, ou seja, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, mas tem sensibilidade. Então, na sensibilidade de Jesus, Ele sabe o que eu sinto e o que você sente. E é por isso que a Bíblia diz que Ele pode nos socorrer. Receba agora essa convicção. Saiba que Ele sabe o que você sente, mas saiba também que Ele tem o remédio para aquilo que você sente. Por isso que a Bíblia diz, e de quando em vez eu repito aqui, que a carta de Pedro diz: lancem sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu parafrasearia: lancem sobre Ele a vossa ansiedade, fale com Ele dos vossos sentimentos e emoções, porque Ele provou na carne o que vocês estão sentindo, então Ele sabe muito bem.
Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.